Quero cumprimentar a todos mais uma vez com a paz do Senhor, amém? Rapidamente abra sua Bíblia em Josué. Já quero agradecer a minha oportunidade aos pastores. Deus abençoe os dirigentes do culto, o pastor Ageu, a igreja. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Ele vai falar conosco essa noite, amém? Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, verso 10, diz assim a palavra de Deus. Contudo, Josué havia instruído do seguinte modo: não bradeis, nem façais ouvir a vossa voz, e não saia de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos der a ordem, gritai, então bradareis. Amém. Podeis assentar. Essa palavra que Deus colocou no meu coração é de um momento em que Josué, era um dos primeiros momentos de liderança de Josué, depois de ter passado o Rio Jordão. Deus fez uma promessa a ele, que Deus daria para o povo de Jerusalém, para aquele povo de Israel, a terra de Jericó. Deus daria para eles aquela terra. Só que Jericó era cercada por muros fortes. Você conhece a história, desde pequenininho, na escola dominical, você já ouviu falar dessa história. Jericó estava cercada por muros fortes, estava muito bem cercada, muito bem protegida, e não tinha como passar. Ninguém entrava e ninguém saía de Jericó. Porém, Deus havia falado com Josué e havia instruído ele a levantar o povo, a se levantar para tomar Jericó, como Deus havia ordenado. E aqui eu quero trazer algo a nós essa noite, um aprendizado que eu aprendi, algo que eu aprendi na palavra de Deus e quero compartilhar com vocês, num momento delicado da minha vida. Para quem não sabe, eu sou o mais velho de 5 irmãos. Sou eu, e mais 3 meninas, e mais o meu irmão Daniel, que toca na bandeira aqui, alguns devem conhecê-lo. Certa feita, em 2012, em janeiro de 2012, eu tinha vindo de um culto, onde eu tinha ministrado aquele dia. Aquele dia acho que foi uma das piores noites para eu ministrar, porque a palavra não saiu. Não sei se já aconteceu. Sabe quando a palavra não sai? Você fica lá gaguejando, falando. Quando você vê, você não falou nada. Você fica ali tentando, lutando, relutando, tentando desplanar alguma coisa, mas não sai. E aquele dia não saiu nada. E eu não entendia, porque eu tinha estudado aquela palavra. Eu ia falar sobre José. E eu não entendia o que estava acontecendo. E o pastor da igreja, depois no final do culto, me chamou no canto e falou: olha, João, eu percebi que você está muito aflito com alguma coisa que aconteceu. Falei: pastor, mas não aconteceu nada. Eu tô me sentindo muito mal. Estou me sentindo com o coração apertado, mas não aconteceu nada. Então o pastor diz: então vai acontecer. Eu falei: não, pastor, não vai acontecer não. Aí naquele dia eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, era verão, horário de verão, janeiro. Até 11, eu cheguei 11 horas em casa. E estavam lá minhas 3 irmãs, uma caçulinha de 3 anos, uma de 17 e outra de 13. E junto com algumas vizinhas, conversando do lado de fora de casa. Nós moramos bem na esquina, e na frente de casa é um asfalto, na casa dos meus pais. E eu cheguei lá e já falei, né? Meninas, vamos para dentro, já está tarde. Aí elas estavam tomando treino, já vamos. Aí eu entrei para dentro, fui lá. Estava lá e eu comecei a pensar sobre aquela mensagem, porque sempre que você prega, que você não consegue pregar, você fica pensando: o que aconteceu? Meu Deus, por que Deus não falou comigo? O que estava acontecendo? E eu fiquei com aquilo pensando o tempo todo. E pensei também no que o pastor tinha dito, que era uma aflição. Falei: mas meu Deus, o que será que está acontecendo? E quando deu quase meia-noite, a minha mãe falou: João, vai lá fora, chama as meninas agora, fala mais grosso com ela, que agora elas vão entrar. Aí eu cheguei lá e falei: meninas, vamos entrar para dentro, vamos entrar para casa. Aí
Chegando lá, elas espertas, né, entraram no assunto. Não, mãe, mas o que você acha, João? Aí eu já fui chegando junto. Então, gente, é assim. Eu comecei. Quando eu vi, eu estava junto com elas. Eu que fui chamar elas para dentro e estava lá conversando com o povo. E eu vi que, antes de eu ir chamar elas, tinha um motoqueiro subindo e descendo. Ele subia e depois descia. Subia até o final da rua e depois descia no asfalto. E cada vez que ele passava, ele vinha mais rápido. Ele veio numa velocidade, depois voltava numa velocidade maior. Depois voltava numa velocidade maior. E eu já estava preocupado com aquilo. Eu tinha chamado elas exatamente por causa disso. Só que como elas começaram a conversar um assunto ali e tal, eu me interessei no assunto e começamos a conversar. E eu esqueci do motoqueiro. Me prendi no assunto. Aí de repente o motoqueiro desce. De repente o motoqueiro sobe. Quando ele sobe, ele dá uma batida com as meninas, né? Aí eu já fiquei preocupado. Falei, vamos entrar, gente. Eu só lembro que em questão de 5, 10 minutos que eu fiquei ali conversando, que eu falei, vamos entrar, eu vi que tudo apagou. Apagou geral. Quando eu acordei, eu estava com uma dor de cabeça muito forte, uma dor de cabeça terrível. E eu olhei na minha frente a minha irmã, a Karen, com a perna, a coxa, torcida, quebrada assim no meio, e um pedaço do osso saindo para fora. A minha irmã Carolina estava a 3 metros de nós, com uma poça de sangue em volta da cabeça dela, e muita gente em volta dela, abanando, você fazendo não sei o que, tentando reanimar, não sei. E eu meio tonto ali, olhei para trás da minha irmã de 3 anos, no chão. E um rapaz chegou ali, eu acho que ele estava cursando alguma medicina, não sei, alguma coisa, parece que ele entendia do negócio. E ele falava, gente, sai de cima, não fique em volta da bebê, não fique em volta da bebê, o estado dela é grave. Eu vi que ele começou a mexer nela, e eu ouvi um barulho como se fosse um barulho de vômito. Aí depois ele disse, ela está indo. Quando ele disse, ela está indo, eu imaginei que fosse indo, morrendo, né? E eu comecei a orar. E comecei a clamar a Deus. E nesse clamor eu disse, Deus, não permita que algo de ruim aconteça com a nossa casa. Estávamos mais ou menos em 12 pessoas. Para você ter uma ideia, 9 pessoas foram para o hospital. Mas as mais graves foram as minhas 3 irmãs. E aquilo começou a me afligir de uma forma tão grande. E eu disse, Deus, faz alguma coisa. E eu ouvi uma voz, quando eu estava apagando, que o pessoal falava assim, não dorme, não dorme, não dorme. E eu assim, querendo dormir, querendo desmaiar. E o pessoal falou para mim assim, não dorme. E quando eu baixei minha cabeça, que eu quase dormi, eu ouvi uma voz que dizia assim, eu estou cuidando. Só isso, eu estou cuidando. Não falou mais nada. Eu não sei, na hora eu pensei, talvez seja alguém de fora que falou, alguém que está gritando, talvez é o cara que falou, mas era uma voz diferente. E eu tomei aquilo como sendo Deus falando. E eu disse, é Deus que está falando comigo. Eu estou cuidando. Fomos para o hospital, encheu de SEAT naquela rua, nunca vi aquela rua tão movimentada. O que tinha de gente lá, meu Deus, estava fervendo aquela rua. Quando eu cheguei no hospital, na entrada ali eu já vi um tumulto em volta de uma mesa, de uma maca que estava do meu lado, do lado da maca que me colocaram. Quando eu olhei, eu vi o cabelo, fuazão, e uma camiseta rosa. Eu falei, é minha irmã, é aquela que estava a metros de nós. Cadê o microfone? Ela estava convulsionando e eu não sei o que estava acontecendo, mas ela estava convulsionando. Depois eu fiquei sabendo que naquele momento os médicos estavam reanimando ela, porque ela estava também indo. E em todo o tempo, em todo o processo, foi um processo longo, um processo de recuperação longo, onde eu tive que ver a minha irmã que andava, que falava, parou de falar, parou de andar, parou de reagir. A minha irmã de 3 anos voltou como se estivesse vegetando. A minha irmã Carolina ficou 18 dias em coma. A minha irmã Ana Karen ficou não aconteceu nada na cabeça dela, mas ficou com uns ferros na perna, parecendo um robô, uns ferros assim desse tamanho. Eu fiquei com um coágulo no cérebro, tive que fazer uma cirurgia. Mas em todo o tempo, no hospital, em casa, na recuperação, eu comecei a cantar. Porque eu confiei naquela palavra, eu estou cuidando. E nesse momento, que eu começava a meditar na Bíblia, na palavra de Deus, eu me deparei com essa passagem.
E Deus começou a me revelar algumas coisas, isso já faz 3 anos. E Deus começou a me revelar umas coisas nessa palavra de Josué. Naquele momento, existia uma pessoa na minha família que tinha perdido totalmente a fé. Sabe, ela perdeu a fé totalmente. Numa hora em que nós estávamos tentando ver fé onde não tinha, ela já tinha perdido totalmente a fé. Numa hora em que a gente estava tentando buscar forças onde não tinha sinais de força, onde só tinha sinais de calamidade, essa pessoa já tinha perdido totalmente a fé. Ela chegava: João, se prepara, se prepara. A vida toda agora, você vai cuidar de uma irmã inválida. Tua irmãzinha tem 3 anos. Com 20 anos ela vai estar do jeito que está agora. Não vai falar, não vai andar e vai ficar desse jeito. Porque o médico falou que ela pode voltar em 1 semana, mas pode voltar em 20 anos. Então ela vai voltar em 20 anos. Olha a fé da pessoa. E essa mesma pessoa, ela dizia: João, a tua irmã Carolina, ela vai ficar boba. Ela vai precisar ir em colégio de pessoa especial. Ela estudava num colégio normal, vai precisar estudar num colégio de pessoas especiais. E essa mesma pessoa vinha e dizia: João, vira e mexe, ela vinha e dizia alguma coisa. E sabe aquele momento onde ninguém vem te dar uma palavra de força, só tem aquela pessoa ali, falando: olha, escuta aqui, a tua irmã vai ficar inválida. Chegamos uma vez, num dia, numa fila de uma perícia que nós tínhamos que fazer, ela chegou: sai da frente que está chegando uma criança especial, com a minha irmã no carrinho. Aquilo me doeu o coração. Hoje eu dou risada, mas aqueles momentos foram momentos de trevas para mim, porque eram as únicas palavras que eu não queria ouvir. E Deus me ensinou uma coisa. Enquanto Deus mandou que o povo rodeasse a cidade de Jericó, eles teriam que rodear a cidade por 6 dias, e só no 7º dia, eles iriam rodear a cidade por 7 vezes. 6 dias iriam rodear uma vez, e no 7º, 7 vezes. Só que tem algumas coisas que me chamam a atenção nessa palavra. Na maioria das vezes nós ouvimos falar do grito. O grito que foi dado que derrubou a muralha. Só que Deus me chamou a atenção para uma outra coisa. Deus me chamou a atenção para o silêncio. Deus ordenou que o povo ficasse em silêncio durante 7 dias. E somente quando fosse dada a ordem, eles gritariam. O único ruído que se ouviria durante o percurso seria o ruído das trombetas. O único ruído que se ouviria durante as voltas em volta de Jericó seria o som das trombetas. E com eles iria a Arca da Aliança. E com eles iria o exército de Deus, o exército de Israel. As trombetas seriam o único barulho que se ouviria. E eu me perguntei: por quê? Por que Deus não mandou o povo ficar gritando os 7 dias contínuos? Pensa, eu ia querer isso, se eu estivesse lá. Eu ia querer barulho, eu queria ficar gritando: cai muralha, fora a muralha, uma coisa assim, não sei. Ou adorando a Deus, cantando, celebrando a Ele. Mas Deus mandou o povo ficar calado, 6 dias, rodeando uma enorme cidade, andando em círculos, calados, de bico fechado, em silêncio. E Deus me chamou a atenção para uma coisa: aquele povo que estava rodeando a cidade, eram descendentes do povo que estava com Moisés, que não calavam a sua boca no momento de prova. Era o mesmo povo que quando Deus trazia comida, eles reclamavam da comida. Era o mesmo povo que quando Deus mandava fazer algo, eles reclamavam daquilo que Deus mandava fazer. Era o mesmo povo que teve a capacidade de ver um mar enorme se abrindo diante deles e reclamaram contra esse mesmo Deus. Era o mesmo povo que sabia que Deus já tinha prometido algo. Deus já tinha trazido praga para o Egito. Deus já tinha abrido o mar vermelho. Deus já tinha feito um monte de coisa que nós nunca veremos. Eles viram coisas que nós nunca veremos e nunca vimos. Eu nunca vi a água se abrindo, o mar se abrindo na minha frente. Literalmente não. Eu nunca vi Deus atacar o inimigo do povo dele com pragas tão terríveis quanto ele atacou naquela época. Eu nunca vi Deus se manifestar para um povo tão visivelmente como ele se manifestou naquela época. Mas o povo continuava reclamando. O povo continuava reclamando. O povo continuava murmurando. Murmuraram tanto que perderam o direito de pisar nessa terra. Mas aquele povo que agora estava com Josué era descendente desse povo.
E eu entendo que quando Deus pede para que eles rodeiem a muralha, Deus está dizendo: vocês vão passar em silêncio, porque dessa vez eu não quero ouvir o som da murmuração, porque a murmuração não vai atrapalhar o projeto que eu tenho. A murmuração atrapalha os projetos de Deus. Como assim? Deus é um ser tão grande, tão poderoso, como algo humano pode atrapalhar o projeto dele? Tudo que Deus faz é para nós. Quando Deus preparou a terra prometida, era para aquele povo. Só que eles perderam esse direito. Deus prepara coisas para nós do jeito dele, e quer que nós desfrutemos dessas coisas. Ele quer que nós vivamos essas coisas. Só que a murmuração atrapalha, tira o prazer de Deus de nos dar aquilo. Ele fala: não vou dar para você, vou dar para outro também. A murmuração atrapalha o andamento. Só que quem fica frustrado não é Deus, porque Deus, ele vê o que ele quis se cumprir. Deus, ele não para um projeto por causa da murmuração. A murmuração atrapalha? Atrapalha, mas a murmuração não para o projeto. Simplesmente aquela pessoa que murmurou não vai viver aquilo, não vai experimentar aquilo. E Deus disse: vocês vão passar os 6 dias em silêncio. E vai se ouvir apenas um som, o som das trombetas. A trombeta, eu acredito que é o som da adoração. A trombeta é o som que era usado para chamar o povo a se reunir. As trombetas seriam um instrumento musical na nossa época. As trombetas eram o que se usava para adorar a Deus. E Deus disse: eu não quero ouvir a voz de vocês, eu quero ouvir o som das trombetas. Deus está nos chamando a passarmos por processos que nos levarão à vitória, a rodearmos a muralha, a passar por processos que vão nos levar a uma vida vitoriosa. Talvez você que chegou aqui tenha um problema, tenha uma dificuldade, mas Deus quer te levar à vitória. Isso é indiscutível. Deus não te fez para perecer. Deus não te fez para ver você vendo as coisas dando errado na tua vida. Ele tem projeto para a tua vida, e os projetos dele são de bênção, são de vitória. Ele tem coisas grandes para você, e isso está preparado para você. Talvez você já recebeu uma profecia quanto a isso, talvez não, mas acredite nisso, Deus tem vitória para você. Porém, ele precisa de atitudes suas para que você receba essa vitória. A primeira atitude é calar a voz da murmuração. É calar a voz que traz essa coisa tão ruim, esse clima tão ruim que é a murmuração, que é a reclamação. Talvez você vai ter que passar um processo longo para receber a tua vitória, mas Deus está te chamando a não reclamar. O que Deus está querendo dizer com você hoje é: não reclame, não murmure. Não murmure. E eu sei que dá vontade às vezes de murmurar, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O que a gente pensa que vai acontecer em 1 ano, acontece para Ele em 20 anos para nós. E esse tempo que nos incomoda, esse tempo que nos tira do sério. Mas essa é a prova, esse é o sentido. É conseguir adorar a um Deus que você não entende como Ele está fazendo. Só sabe que Ele está fazendo algo bom, mas como? O como é dele. O jeito que Ele faz é dele, é Ele quem sabe. Ele não conta para nós: olha, eu vou fazer assim, assim, assado. Eu vou levar esse tempo para a tua vitória chegar. Não. O jeito que Ele faz é Ele. E Ele sabe como. E a prova, a verdadeira prova é saber esperar o que Ele tem para nós e aguentar esse jeito dele de fazer as coisas. O problema é que muita gente não aguenta, e aí murmura, e a murmuração atrai calamidade. Essa mesma pessoa que eu estava contando para você hoje é uma pessoa, infelizmente, eu não queria estar dizendo isso, mas é uma pessoa derrotada. É uma pessoa em que tudo que acontece na vida só tem um lado péssimo. Não é nem um lado ruim, é um lado péssimo. Tudo que acontece só tem um lado ruim. Tudo que acontece só vê o lado negro da coisa. E essa pessoa hoje não tem prosperidade. Você já viu uma pessoa viver numa casa onde todos prosperam, menos ela, no mesmo teto? Você já viu uma pessoa viver em um lar onde há prosperidade e ela não desfruta da prosperidade? Você já viu uma pessoa viver em uma rua onde todos prosperam, menos ela? A língua atrai calamidades. Não só as calamidades que nos fazem não receber aquilo que Deus já prometeu, mas as calamidades que nos fazem atrair mais calamidade ainda. E o conselho de Deus para nós essa noite é: vamos calar a voz da murmuração, porque ela traz mais prejuízos do que nós pensamos. A murmuração
nos afasta da nossa vitória, nos afasta daquilo que Deus tem para nós. A murmuração faz com que nós chutemos a promessa. A murmuração faz com que nós empurremos aquilo que Deus tem para nós. E a minha atitude durante aquele período de tristeza, vamos dizer assim, na minha casa, foi cantar. Enquanto mais eu via essa pessoa falar aquelas coisas, enquanto eu estava internado, ela chegou também, começou a dizer, ela chegou para mim assim, e eu lá preocupado, estava internado, não sabia como é que estavam minhas irmãs, e eu dizia, como é que estão, como está a pequena, como está a maiorzinha, como é que está a situação delas? Sei não, hein? Sei não, acho que dessa vez, hein? Está passando por muita luta, muita prova, mas essa é para derrubar. Essa é para derrubar. E eu ouvi aquilo, e quando ela saía do horário de visita, eu começava a cantar. E naquele período em que eu comecei a cantar, sem intenção de ganhar uma alma para Jesus, eu ganhei uma alma para Jesus. Não que a glória seja minha, ou que a honra seja minha, até porque eu não disse nada, eu só cantava, só cantava. E enquanto eu começava a cantar, aquela pessoa começava a ser tocada. E um pastor chegou para fazer oração no quarto. E através daquelas canções, a pessoa estava meditando nas canções. E espontaneamente pediu para aceitar Jesus, para o pastor que estava ali. Eu estava só vendo a situação. E ele contou, testemunhou sobre a questão das músicas que ele tinha ouvido. Enfim, hoje, não tem nenhum retardado na minha casa. A minha irmã, que estaria em um colégio especial, hoje está estudando num colégio normal. A Clarinha está desse tamanho, está uma bênção, corre para lá e para cá, já voltou a falar, voltou a andar, voltou a raciocinar. Meu irmão, se você acreditar que as coisas ruins vão acontecer na sua vida, pode até ser que não aconteça, mas o peso das coisas ruins vão ficar. O peso do pessimismo é algo que às vezes nem a própria pessoa pessimista consegue carregar. O peso do pessimismo, o peso do não, o peso da palavra de murmuração é algo muito pesado. E eu conheço pessoas que morreram miseráveis por conta da língua. Miseráveis que eu digo não é na vida financeira não. Miseráveis na saúde. Pessoas com a saúde totalmente calamitosa. Essa semana eu estava conversando, lá em casa meus pais são vizinhos do pastor Maximino. Não sei se alguém conhece o pastor Maximino, acho que todos conhecem. Duas casas do pastor Maximino, onde ele vivia. Eu estava comentando, o pastor Maximino, daquele jeito, ele chegava lá em casa cantando. Um dia ele chegou lá em casa, parou assim, estava perguntando para o meu pai a questão de orçamento de um portão. E ele começou a falar de Deus para o meu pai. E ele falava de Deus com um brilho nos olhos e com uma força que eu nunca vi ninguém passar. E eu olhei para aquela outra pessoa e ela falou para mim assim, olha João, essa noite eu tive um pesadelo. E toda noite ela é atormentada por pesadelos, porque a língua atrai isso também, atrai demônios. Não sei se você sabe, mas a língua atrai demônios. E essa pessoa é atormentada por demônios toda noite. E ela chegou para mim e disse, João, eu não consegui dormir essa noite, eu tive um sonho horrível. E ela começa a gritar quando ela tem esses sonhos. E acorda os vizinhos tudo. E ela disse, João, o negócio é tão forte que uma irmã minha foi dormir na mesma cama que eu e teve os mesmos pesadelos e sentiu uma unha vindo no pescoço. Eu olhei para a pessoa e disse assim, e você não pensa em se libertar não? Meu Deus, como assim se libertar? Você já viu, João? Você já viu os pastores que vieram aqui orar? Você já viu as pessoas que vieram aqui consagrar? Você já viu quanto óleo eu já recebi na minha cabeça e ainda não fui liberta? Eu disse, mas eu não estou dizendo a libertação que outras pessoas pedem por você, ou que até Cristo pede por você. Eu estou dizendo aquela libertação de quando você decide ser liberto. E ela ficou toda assustada e disse, mas você não pode estar falando isso. Cadê o Deus por que você não ora? Deus não é poderoso para me libertar? Eu falei, Deus é poderoso para te libertar, mas você não quer ser liberta. Olha o pastor Maximino. Você tem menos da metade da idade dele.
e já tem muito mais problema de saúde do que ele apresentou quase a vida toda. Aquele pastor dirigia carro, andava para lá e para cá, feliz, andava rápido. Ele chegava lá em casa, conversava um pouquinho, descia no outro vizinho. E eu olhava para aquilo e falava, meu Deus do céu, será que eu vou chegar nessa idade desse jeito? Antes, né, da doença, a doença chegou para ele, ele acabou falecendo, mas um pouco antes, ano passado, você viu o pastor Maximino andando para lá e para cá. O cara é fera, era fera. E eu falava, mas olha para o pastor Maximino. Ele decidiu ser liberto. A libertação começa na nossa consciência, quando nós decidimos ser libertos. Deus tem coisas grandes para as nossas vidas, mas nós precisamos controlar a nossa língua. A murmuração atrai calamidades, e a adoração vai fazer com que nós derribemos todas as muralhas possíveis de derribar. Fique de pé. Deus está pedindo nessa noite mais som de trombeta. Som de trombeta, mas aonde? Como é que eu vou arrumar uma trombeta? Pastor, onde que eu arrumo um chofar? Não é essa trombeta, é a trombeta que está dentro de você. É o som da adoração, é o som do otimismo, é o som daquilo que se diz vai dar certo, daquilo que se diz não vai dar errado, daquilo que se diz Deus pode, Deus é poderoso, Deus ainda tem poder, Ele não mudou, Ele não falha, Ele é o mesmo. Ele tem o mesmo poder de sempre. Aquele que derrubou as muralhas vai derrubar esse problema na minha vida. Talvez você quisesse que eu orasse por você e repreendesse o problema, mas hoje eu vim te dizer, repreenda você esse problema. Tome você uma atitude. Talvez você quisesse que eu colocasse a mão na sua cabeça e dissesse, problema, vai embora. Faça com que essa pessoa tome uma atitude, assim como eu disse para aquela outra pessoa. Eu digo a você, pessoas vão chegar e vão orar pelos problemas, e existem problemas que só uma oração pode resolver. Mas a porta para a vitória está conosco. Deus entregou para você. Comece a adorar, comece a exaltar o nome dEle, comece a engrandecer o nome dEle na hora da prova, comece a exaltar o nome dEle na hora da tribulação, e você vai ver coisas incríveis acontecendo. Deus tem coisas preparadas para você, através de uma mudança de atitude. Eu quero convidar todos aqueles que precisam de uma oração, precisam de algo urgente, vieram aqui necessitados de algo, e eu sei que pessoas vieram aqui necessitadas de uma resposta, de algo. Eu convido você a vir aqui à frente. Os pastores que aqui estão, o pastor Ageu, vai orar por você, vai impor as mãos. Eu creio que hoje Deus tem algo para fazer na sua vida. Talvez essa não é a palavra que você queria ouvir, mas essa é a palavra que Deus tinha para transmitir para você, e tinha para transmitir primeiro para mim. Venha aqui à frente, todos que puderem. Venham receber a oração em posição de mãos, como diz a Bíblia, como nos orienta a palavra de Deus. E receba aquilo que você precisa em nome de Jesus.